Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Roberto Silva, tenho 62 anos e hoje vou contar para vocês uma história que ainda me faz tremer quando lembro. É uma história sobre lealdade, sobre sacrifício, sobre como dediquei 33 anos da minha vida vigiando os sonhos dos outros, enquanto os meus próprios se dissolviam na escuridão da madrugada. Mas é também uma história sobre justiça, sobre como a verdade tem o poder de explodir como uma bomba no colo de quem acha que mentiras bem construídas são fortalezas inexpugnáveis. Antes de começar, queria fazer um pedido especial. Me contem aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. É de manhãzinha bem cedo? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam, viu? E fico muito feliz em saber de onde vocês são. E se puderem, cliquem no botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Então peguem seu cafezinho, se acomodem aí, porque essa história tem reviravolta, tem injustiça, tem gente ruim tentando destruir um homem honesto, mas tem também a verdade vencendo no final. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que a secretária do seu Oswaldo revelou naquele depoimento na delegacia foi algo que deixou até o delegado mais calejado de boca aberta. Minha história começa em março de 1990. Eu tinha 29 anos, era recém-casado com minha Rosângela e tínhamos acabado de descobrir que ela estava grávida do nosso primeiro filho, o Gabriel. Morava numa casinha alugada simples em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e estava procurando emprego desesperadamente. Tinha trabalhado como ajudante em várias coisas, construção civil, depósito, essas coisas, mas nada fixo, nada com carteira assinada. Foi quando um conhecido do meu sogro me falou de uma vaga de segurança noturno, numa metalúrgica chamada São Jorge. Era uma empresa de médio porte. Fabricava peças e componentes metálicos para indústrias maiores. O dono, senhor Oswaldo Ferreira, estava procurando alguém de confiança para vigiar a fábrica durante a noite, porque tinham acontecido alguns furtos de material na região. Lembro como se fosse hoje do dia da entrevista. Cheguei lá às 3 da tarde, no escritório dele, dentro da própria fábrica. Era um homem de uns 50 e poucos anos naquela época. Baixo, atarracado, com mãos grossas de quem tinha começado a vida no chão de fábrica. Usava óculos de lentes grossas que aumentavam seus olhos castanhos, sempre sérios, sempre calculistas. Mas havia algo nele, uma espécie de retidão na postura, uma firmeza no aperto de mão que me fez confiar desde o princípio. "Olha aqui, Roberto", ele me disse naquele jeito direto dele. "O trabalho é de segunda a sábado, das 10 da noite às 6 da manhã. Você fica sozinho aqui dentro, vigiando tudo. Tem que fazer ronda a cada hora, anotar tudo num relatório, ficar de olho se tem movimento estranho. É trabalho solitário, é trabalho cansativo, mas eu pago direitinho. Carteira assinada. Todos os benefícios. 2 salários mínimos para começar. Tem interesse?" 2 salários mínimos era uma fortuna para mim naquela época. E carteira assinada, então, nem se fala. "Tenho sim, senhor Oswaldo, muito interesse. Sou trabalhador, sou honesto, o senhor pode confiar em mim." Ele me olhou por cima dos óculos, estudando meu rosto.
procurando sei lá o que nos meus olhos. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele estendeu a mão. Então está contratado. Começa segunda-feira que vem. Vou te apresentar a fábrica, te mostrar onde fica tudo, te dar as chaves e o código do alarme. E, Roberto, uma coisa, eu confio nas pessoas até elas me darem motivo para não confiar. Não me decepcione. Não vou decepcionar não, Sr. Osvaldo. O senhor vai ver. E não decepcionei. Durante 33 anos, eu não decepcionei aquele homem nem uma única vez. Comecei a trabalhar naquela segunda-feira. A Rosângela estava com 4 meses de gravidez, radiante com o emprego novo que eu tinha conseguido, fazendo planos para o bebê que estava vindo. Ela trabalhava de dia como costureira numa confecção. Então, nossos horários eram completamente invertidos. Eu dormia de manhã, acordava no começo da tarde, ficava umas horas com ela, e às 9 da noite já estava saindo de casa para pegar o ônibus até a fábrica. A metalúrgica São Jorge ficava numa área industrial de Guarulhos, meio afastada, cercada de outras fábricas e galpões. Durante o dia era cheio de movimento, caminhões entrando e saindo, operários trabalhando, barulho de máquinas. Mas à noite, quando todo mundo ia embora e eu ficava sozinho, aquilo virava um lugar fantasmagórico. Silêncio absoluto, só quebrado pelo barulho distante de algum carro passando na avenida ou pelo latido de cachorros dos galpões vizinhos. Os primeiros dias foram tensos. Eu tinha medo de tudo. Qualquer barulho me assustava. A fábrica era grande, com vários galpões, escritórios, depósito de material, área de expedição. Tinha que fazer ronda a cada hora, passar por todos os setores, ferir portas, janelas, verificar se estava tudo certo. E tinha que ficar atento, porque naquela época era comum ladrão invadir fábrica à noite para roubar metal, ferramentas, equipamento. Mas com o tempo fui pegando. Aprendi os barulhos normais do lugar, o gemido do portão quando ventava, o rangido da chapa de metal do telhado quando a temperatura mudava, o tic-tac do relógio de ponto no silêncio da madrugada. Aprendi a identificar quando algo estava fora do normal e aprendia com a solidão, com aquele silêncio por horas mortas, quando o mundo todo está dormindo e você está ali, acordado, vigiando. Em setembro de 1990, nasceu o... Eu estava no trabalho quando a Rosângela entrou em trabalho de parto. Foi a irmã dela que levou ela para o hospital. Quando me ligaram às 4 da manhã, avisando que meu filho tinha nascido, chorei ali sozinho, no meio daquela fábrica vazia. Chorei de alegria, mas chorei também de tristeza, porque estava trabalhando. Pedi para sair mais cedo para o Sr. Osvaldo. Ele deixou. Cheguei no hospital às 7 da manhã, exausto, com as roupas amassadas, mas com o coração transbordando. Quando peguei aquele bebezinho no colo pela primeira vez, aquele serzinho tão pequenininho, tão frágil, prometi para mim mesmo que ia trabalhar muito, que ia dar tudo do bom e do melhor para ele. E foi o que fiz. Voltei para o trabalho na noite seguinte, mesmo cansado, mesmo querendo ficar em casa com minha família, porque era minha obrigação, porque era assim que eu ia sustentar aquela criança. Os meses foram passando. O Gabriel crescendo, começando a sentar, a engatinhar, a dar os primeiros passos. E eu via tudo de forma fragmentada, aos pedaços. Via ele de tarde, antes de ir trabalhar, brincava um pouquinho, dava risada com as gracinhas dele. Mas de noite eu estava na fábrica e de manhã, quando chegava em casa, ele ainda estava dormindo ou acabando de acordar.
Fins de semana eram o único tempo que eu tinha com ele de verdade. Em 1992, nasceu a Juliana, nossa segunda filha. Mesma história. Eu no trabalho quando ela nasceu, chegando depois no hospital, pegando ela no colo com as mãos ainda tremendo de cansaço e emoção, e voltando para o trabalho no dia seguinte, porque as contas não param, porque filho precisa de comida, de roupa, de fralda, de leite. A Rosângela fazia milagre em casa. Trabalhava de dia, cuidava das crianças, cuidava da casa e ainda conseguia ter jantar pronto para mim quando eu acordava de tarde. Era uma guerreira, meus queridos, uma guerreira. Mas eu via nos olhos dela a tristeza de estar criando os filhos praticamente sozinha, de eu estar sempre ausente, sempre cansado demais. O senhor Osvaldo, enquanto isso, ia ficando cada vez mais satisfeito com o meu trabalho. Eu era pontual, nunca faltava, nunca chegava atrasado, fazia meu serviço com capricho, mantinha tudo anotado direitinho no relatório, qualquer coisa fora do normal, eu comunicava. E, mais importante, ele confiava em mim. A fábrica cresceu durante os anos 90. O senhor Osvaldo conseguiu contratos maiores, comprou máquinas novas, aumentou a produção e aumentou o meu salário também, reconhecendo o meu trabalho. Em 1995, me deu um aumento de 40% sem eu nem pedir. Roberto, você é honesto, é trabalhador, é dedicado, você merece? Ele me disse. Com o salário melhor, conseguimos alugar uma casa maior, comprar uns móveis melhores, dar uma vida um pouco mais confortável para as crianças. Mas o preço disso era alto, meus queridos. O preço disso era eu estar sempre ausente. O Gabriel fez 7 anos em 1997. Teve festinha de aniversário na escola pela manhã. Eu estava dormindo, porque tinha trabalhado a noite toda. A Rosângela me acordou. Roberto, vai lá ver seu filho. É aniversário dele. Ele está tão feliz na escolinha. Mas eu estava exausto demais. Não consegui levantar. Daqui a pouco eu vou, deixa eu descansar mais um pouquinho. Quando acordei, a festinha tinha acabado. O Gabriel chegou em casa com a sacolinha de lembrancinhas, todo animado, querendo me contar. Pai, teve bolo, teve brigadeiro, a gente brincou de... Mas eu ainda estava zonzo de sono, mal conseguia. Que legal, filho. Depois você me conta direitinho, tá? Agora o pai precisa tomar banho e ir trabalhar. Vi a decepção nos olhos dele. Aquela decepção que uma criança de 7 anos sente quando o pai não está presente, mas não sabe explicar, não sabe verbalizar. E eu carregava aquilo, aquela culpa pesada, de estar falhando como pai. A Juliana também crescia longe de mim. Dela eu via ainda menos, porque ela era mais nova, dormia mais cedo. Às vezes, passava a semana inteira que eu mal via minha filha acordada. A Rosângela me contava as coisas. Hoje, a Juliana falou uma palavra nova, disse borboleta direitinho. Hoje ela fez um desenho lindo na escola, olha-o aqui. Mas eu não estava lá para ver, para presenciar. Um dia, o Gabriel devia ter uns 9 anos. Perguntou para a mãe. Mãe, por que o pai nunca está em casa? Por que ele não vai nas festas da escola, não vê eu jogar bola, não vai na reunião de pais? A Rosângela tentou explicar. Filho, seu pai trabalha muito para dar tudo o que vocês precisam. Ele trabalha de noite, para a gente poder ter essa casa, ter comida, ter roupa. Ele ama vocês. Mas criança não entende completamente, não é? Criança só sente a ausência, só sente que o pai não está lá. E eu carregava aquela culpa, aquele peso de saber que estava perdendo os anos mais importantes dos meus filhos,
os anos em que eles mais precisavam de mim, para ficar sozinho naquela fábrica vazia, vigiando o patrimônio de outro homem. Mas não tinha escolha, meus queridos, não tinha. Era aquele emprego que pagava as contas, que garantia que meus filhos tivessem o básico. Então eu seguia, noite após noite, ano após ano, fazendo minhas rondas, preenchendo meus relatórios, ficando acordado enquanto o mundo dormia. O senhor Osvaldo, eu preciso dizer, sempre me tratou com respeito. Nunca foi daqueles patrões que humilham funcionário, que tratam mal. Pelo contrário, ele me cumprimentava quando me via, perguntava da família, às vezes até conversava comigo uns minutos antes de ir embora. E aí, Roberto, como estão as crianças? Estão estudando direitinho? Estão sim, seu Osvaldo. O Gabriel está indo bem na escola, a Juliana também. São boas crianças. Você é um bom pai, Roberto. Um bom trabalhador também. A fábrica está segura porque você está aqui? Eu sei disso. Essas palavras significavam muito para mim. Significavam que meu trabalho era reconhecido, que eu era valorizado, e me davam forças para continuar, para aguentar mais uma noite, mais um ano. Os anos 2000 chegaram. Virada de milênio, todo mundo preocupado com o bug do milênio, achando que o mundo ia acabar. Eu estava na fábrica naquela virada de ano, sozinho, ouvindo fogos ao longe, sabendo que minha família estava em casa comemorando sem mim. Mas o mundo não acabou. A vida continuou e eu continuei ali, fazendo meu trabalho. O Gabriel entrou na adolescência, virou um rapaz forte. Parecia comigo quando eu era novo. Começou a trabalhar também, como ajudante numa oficina mecânica. Pai, eu consigo ajudar agora. Você não precisa se matar de trabalhar. Mas eu continuava, porque era o que eu sabia fazer. Era o que eu sempre fiz. A Juliana cresceu linda, meiga, estudiosa. Fez curso técnico de enfermagem. Começou a trabalhar num posto de saúde. Era uma moça trabalhadora, honesta, que a Rosângela tinha criado com tanto capricho. E eu tinha perdido tanto da vida dela, tanto tempo, que nunca ia voltar. Em 2008, aconteceu algo que mudou tudo. O senhor Osvaldo teve um AVC, um derrame. Foi grave. Ele ficou internado 3 semanas e, quando teve alta, estava debilitado, com dificuldade para falar, para andar. A família toda ficou arrasada. Ele tinha 2 filhos, o Fernando e a Patrícia, que já trabalhavam na empresa, e uma filha mais nova, a Camila, que morava em São Paulo e trabalhava em outra área. Fui visitá-lo no hospital. Quando entrei no quarto, estava na cama, magro, pálido. Mas quando me viu, tentou Roberto? Conseguiu falar com dificuldade. Você veio? Claro que vim, seu Osvaldo. O senhor está bem cuidado aqui. Vai se recuperar logo. Ele apertou minha mão com a força que tinha. E naquele aperto de mão, eu senti gratidão, senti reconhecimento. Senti que, para aquele homem, eu não era apenas um funcionário. Era alguém que ele respeitava, que ele valorizava. Ele se recuperou parcialmente, mas nunca voltou a trabalhar. Ficou em casa, cuidado pela esposa, Dona Marina, uma senhora gentil que sempre foi educada comigo. O Fernando assumiu a direção da empresa. Ele era diferente do pai, mais seco, mais focado em números e lucros, mas me tratava bem. Pagava meu salário em dia, manteve todos os meus benefícios. Em 2015, o senhor Osvaldo teve outro AVC, esse fatal. Morreu dormindo, sem dor, sem sofrimento. O funeral foi grande, muita gente, muitos ex-funcionários, fornecedores, clientes. Eu fui, é claro, de terno emprestado que o Gabriel me arrumou.
Fiquei lá no fundo, vendo aquele caixão, sentindo uma tristeza profunda. Aquele homem tinha me dado uma oportunidade 25 anos antes. Tinha confiado em mim. Tinha me tratado com dignidade. E agora estava ali, imóvel, frio, indo embora. Depois do enterro, fiquei ajudando-o a servir café, conversando com as pessoas, fazendo o que podia. A dona Marina veio falar comigo com os olhos vermelhos de tanto choro. Roberto, muito obrigada por ter cuidado da empresa do meu marido todos esses anos. Ele sempre falava bem de você. Sempre dizia que confiava em você mais do que em qualquer um. Fiquei emocionado. Ele foi um ótimo patrão, dona Marina, um homem honrado. Nos meses seguintes, continuei trabalhando normalmente. O Fernando tocava a empresa, a Patrícia cuidava da parte administrativa e eu continuava lá, todas as noites, vigiando tudo. Tinha 54 anos naquela época, já não era mais novo, já sentia o cansaço pesar mais, as noites em claro cobrando seu preço. Mas continuava firme, porque era o que eu sabia fazer, porque era minha obrigação. Em 2017, eu estava completando 27 anos na empresa. O Fernando me chamou no escritório. Roberto, você está aqui há quanto tempo? 27 anos, seu Fernando, desde 1990. 27 anos, ele repetiu, balançando a cabeça. Meu pai sempre dizia que você era o funcionário mais leal que ele tinha. Quero te dar um aumento de 25%. Você merece. Fiquei tão emocionado que quase chorei. Muito obrigado, seu Fernando. Muito obrigado mesmo. Mas por dentro eu sabia. Sabia que aqueles 27 anos tinham custado caro. Tinham custado aniversários perdidos, natais sozinho na fábrica, momentos importantes dos meus filhos que nunca ia recuperar. Tinham custado minha juventude, minha saúde, meu tempo com minha família. Mas era o que tinha que ser feito, não é? Era assim que eu sustentava minha família. Era assim que garantia que meus filhos tivessem uma vida melhor que a minha. E eu continuava, noite após noite, sozinho naquela fábrica, fazendo minhas rondas, preenchendo meus relatórios, sendo fiel à confiança que tinham depositado em mim. Parte 2. A herança e a traição. Em outubro de 2020, 3 anos depois que completei 30 anos de empresa, recebi um telefonema da dona Marina. Era uma terça-feira. Eu estava dormindo de manhã quando o telefone tocou. Atendi meio zonzo. Alô? Roberto, aqui é a Marina, esposa do Osvaldo. Desculpe acordar você, sei que trabalha à noite. Tudo bem, dona Marina? A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Roberto, preciso que você venha aqui em casa amanhã, na parte da tarde. O advogado da família vai estar aqui para ler o testamento do Osvaldo. E você está mencionado no testamento? Meu coração disparou. Eu? No testamento? Mas por que, dona Marina? O Osvaldo deixou algo para você, Roberto, mas não posso falar por telefone. Venha amanhã, por favor, às 3 da tarde. Desliguei o telefone completamente confuso. Fui contar para a Rosângela, que estava na cozinha preparando o almoço. Cida, você não vai acreditar. A dona Marina me ligou. O seu Osvaldo me deixou algo no testamento. O quê? Mas o que ele pode ter deixado para você? Não sei. Ela não quis falar. Disse para ir lá amanhã, que o advogado vai estar lá. Não consegui dormir direito naquele dia. Fiquei pensando o que seria, imaginando 1000 possibilidades. Talvez uma gratificação, um bônus, sei lá. Nunca passou pela minha cabeça que seria algo grande. Na quarta-feira, acordei cedo, tomei banho, vesti minha melhor roupa. A Rosângela arrumou minha camisa, beijou minha testa. Vai lá, meu amor.
O que quer que seja, você merece. Você trabalhou tanto, foi tão fiel. Peguei 2 ônibus até o bairro onde a dona Marina morava, uma casa bonita, em Guarulhos mesmo, num bairro classe média. Toquei a campainha às 3 em ponto. Ela mesma veio atender, mais velha, mais cansada, mas com aquele sorriso gentil de sempre. Roberto, que bom que você veio. Entre, entre. Na sala estava o advogado da família, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos de terno escuro e pasta de couro. Estava também o Fernando, a Patrícia e a Camila, os 3 filhos do seu Osvaldo. Todos me cumprimentaram, mas percebi uma tensão no ar, uma espécie de desconforto que não consegui identificar. Bom, agora que o Sr. Roberto chegou, podemos proceder, disse o Dr. Henrique, abrindo a pasta e tirando uns papéis. Vou ler as disposições testamentárias que dizem respeito diretamente ao Sr. Roberto Silva. Meu coração estava acelerado. O advogado pigarreou, colocou os óculos e começou a ler. Ao meu funcionário, Roberto Silva, segurança noturno da Metalúrgica São Jorge, que durante 33 anos serviu minha empresa com lealdade inabalável, honestidade exemplar e dedicação extraordinária. Deixo os seguintes bens: um veículo Chevrolet Montana, ano 2012, placa XYZ 1234, avaliado em R$35 mil, e a quantia de R$80 mil, depositada em conta poupança específica para este fim. O silêncio na sala foi absoluto. Não consegui processar o que tinha acabado de ouvir. R$80 mil. Um carro. Para mim. O advogado continuou lendo. Roberto Silva foi mais que um funcionário para mim. Foi um homem em quem depositei confiança total durante mais de 3 décadas. Ele vigiou meu patrimônio, protegeu minha empresa, foi leal em momentos difíceis. Enquanto meus próprios filhos dormiam tranquilos em suas casas, Roberto passava noites acordado, sozinho, protegendo o que construí com tanto esforço. Ele sacrificou tempo com sua própria família para cuidar da minha empresa. Isto não é um favor, é uma dívida de gratidão que estou quitando. Não consegui segurar as lágrimas. Chorei ali na frente de todo mundo, não de alegria apenas, mas de emoção profunda, de reconhecimento, de sentir que aqueles 33 anos não tinham sido em vão. A dona Marina também estava chorando. Roberto, você merece muito. Mas quando olhei para os filhos do seu Osvaldo, vi algo diferente. O Fernando estava com o rosto fechado, tenso. A Patrícia olhava para o chão, desconfortável. Só a Camila parecia genuinamente feliz por mim, sorrindo. Parabéns, seu Roberto. Meu pai sempre falava que você era um homem de bem. O Dr. Henrique me entregou uns papéis. Senhor Roberto, aqui está uma cópia do testamento e os documentos do veículo. O dinheiro será transferido para sua conta em até 30 dias, assim que o inventário for concluído. Preciso apenas que o senhor assine aqui, confirmando o recebimento da informação. Assinei com a mão tremendo. Saí daquela casa flutuando, sem acreditar. Quando cheguei em casa e contei para a Rosângela, ela desabou a chorar. Roberto, 80 mil! A gente nunca teve tanto dinheiro na vida. A gente pode pagar a casa, pode ter um dinheiro guardado para emergências, pode descansar um pouco. Ligamos para o Gabriel e a Juliana para contar. Os 2 ficaram felizes, mas eu vi nos olhos deles algo parecido com o que vi nos meus próprios filhos quando eram crianças. Uma tristeza antiga, uma mágoa de todos aqueles anos que passei longe. Mas também vi orgulho de ver o pai sendo reconhecido, valorizado. Naquela noite, fui trabalhar com o coração mais leve que tinha estado em anos.
Sentia que tinha valido a pena, que todo aquele sacrifício tinha sido reconhecido. Mas essa sensação durou pouco, meus queridos, muito pouco. 2 semanas depois, numa quinta-feira, eu estava dormindo de manhã quando bateram na porta com violência. Bam, bam, bam. Acordei assustado, fui até a porta ainda de pijama. Quem é? Polícia, abra a porta. Meu coração quase. Abri a porta e vi 2 policiais civis, sérios, e atrás deles o Fernando e a Patrícia, os filhos do seu Osvaldo. Roberto Silva? Um dos policiais perguntou. Sou eu, sim, senhor. Aconteceu alguma coisa? O senhor vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Há uma acusação contra o senhor. Acusação? Acusação de quê? O Fernando deu um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. Acusação de extorsão, de chantagismo, de ter aproveitado da condição de saúde do meu pai para extorquir dinheiro dele. Senti o mundo girar. A Rosângela tinha vindo para a porta apavorada. Que mentira é essa? Meu marido nunca fez nada disso. Cala a boca! A Patrícia gritou. Vocês são 2 ladrões, 2 vigaristas. Aproveitaram que meu pai estava doente, vulnerável, para enganar ele para conseguir esse dinheiro. Senhor Roberto, o senhor pode se vestir e nos acompanhar? O policial disse com firmeza, mas sem agressividade. Se o senhor não for por bem, vou ter que levá-lo por mal. Vestiu uma roupa qualquer, tremendo, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. A Rosângela estava chorando, desesperada. Roberto, eu vou com você. Não, fica aqui, liga para o Gabriel, pede para ele me encontrar na delegacia. Beijei ela rapidamente e fui com os policiais. Entrei na viatura como se fosse um bandido, um criminoso. Vizinhos olhando pela janela, gente na rua vendo. A humilhação queimando minha alma. Na delegacia, me levaram para uma sala de interrogatório, fria, com paredes cinzas, uma mesa, cadeiras de plástico. Fiquei ali esperando, com as mãos tremendo, o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. Depois de meia hora, entrou um delegado. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu muita coisa. Sentou na frente de mim, abriu uma pasta. Senhor Roberto Silva, 59 anos, segurança noturno da Metalúrgica São Jorge, há 33 anos, correto? Correto, senhor. O senhor foi acusado pelos herdeiros do falecido Osvaldo Ferreira de ter praticado extorsão e chantagismo contra a vítima, quando ela estava debilitada por problemas de saúde. Os acusadores alegam que o senhor aproveitou da posição de confiança para pressionar o senhor Osvaldo a incluí-lo no testamento, deixando para o senhor bens de valor considerável. O que o senhor tem a dizer? Respirei fundo, tentando controlar o tremor na voz. Delegado, eu nunca extorqui ninguém na minha vida. Nunca pedi nada para o seu Osvaldo além do meu salário. Trabalhei para ele durante 33 anos com honestidade. Cheguei todo dia no horário. Nunca faltei sem motivo. Nunca roubei nada. O seu Osvaldo me deixou aquelas coisas no testamento porque quis, porque reconheceu meu trabalho. Eu nunca pedi, nunca pressionei, nunca chantageei. O delegado anotava tudo. Os acusadores apresentaram uma testemunha que alega ter presenciado o senhor pressionando a vítima por dinheiro. Vamos ouvi-la. Senti um frio na espinha. Quem poderia testemunhar contra mim? Não fiz nada. A porta se abriu e entrou uma mulher que reconheci imediatamente. Selma, uma ex-funcionária da empresa que tinha sido demitida por justa causa há uns 3 anos por roubo de material. Ela me olhou com ódio,
e sentou numa cadeira ao lado. O delegado perguntou: Senhora Selma, a senhora trabalhou na Metalúrgica São Jorge? Trabalhei sim, senhor. De 2015 a 2018 na área administrativa. E a senhora tem alguma informação relevante sobre o caso? Ela se ajeitou na cadeira, como quem está prestes a contar uma grande história. Tenho sim. Eu vi várias vezes o Roberto pressionando o seu Osvaldo por dinheiro. Uma vez, em 2017, eu estava passando perto do escritório dele e ouvi o Roberto dizer: Seu Osvaldo, eu trabalho aqui faz tanto tempo. Mereço um reconhecimento melhor. E o seu Osvaldo respondeu que não tinha como dar mais aumento. Aí o Roberto falou, bem ameaçador: Então o senhor vai ter que achar um jeito, porque eu sei de muita coisa que acontece aqui. Mentira! Gritei, levantando da cadeira. Isso é mentira? Eu nunca falei isso. Sente-se, senhor Roberto. O delegado ordenou com firmeza. A senhora tem mais algum depoimento? Tenho. Ele era alcoólatra, vivia chegando bêbado no trabalho. Várias vezes, eu e outros funcionários vimos ele bebendo durante o expediente. E ele roubava material da empresa, ferramentas pequenas, parafusos, essas coisas. O seu Osvaldo sabia, mas tinha medo de demitir ele, porque o Roberto ameaçava. Não consegui me controlar. Mentira! Tudo mentira! Você foi demitida por roubo, você que roubava. Por isso, você está aqui fazendo essas acusações falsas. O delegado bateu a mão na mesa. Senhor Roberto, controle-se ou vou ter que pedir para os agentes retirarem o senhor daqui. Sentei de novo, tremendo de raiva e indignação. Aquela mulher estava ali, na minha frente, mentindo descaradamente, destruindo minha reputação, manchando 33 anos de trabalho honesto. E o pior, o Fernando e a Patrícia tinham trazido ela ali. Tinham pagado ela para mentir. Tenho certeza disso. Depois que a Selma saiu, o delegado me olhou com aquela expressão neutra de quem está acostumado a ouvir histórias de todo tipo. Senhor Roberto, o senhor tem como provar que essas acusações são falsas? Delegado, eu tenho 33 anos de ficha limpa naquela empresa. Nunca recebi advertência, nunca tive problema com ninguém. Sempre fui pontual, sempre fiz meu trabalho direito. E sobre ser alcoólatra, eu mal bebo, senhor. Posso fazer exame, o que o senhor quiser. Nesse momento, bateram na porta. Era um dos agentes. Doutor, tem uma pessoa aqui que diz que veio prestar depoimento sobre o caso. Uma tal de Conceição Aparecida diz que foi secretária do falecido. Dona Conceição, a secretária particular do seu Osvaldo, que tinha trabalhado com ele por mais de 20 anos. Meu coração encheu de esperança. Ela conhecia a verdade. Ela sabia como as coisas realmente eram. Pode entrar, o delegado disse. Dona Conceição entrou na sala. Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, cabelos brancos presos num coque, óculos de leitura pendurados numa correntinha, roupas simples, mas impecáveis. Ela tinha se aposentado 2 anos antes, mas eu a conhecia bem porque durante muitos anos, quando ela ficava trabalhando até tarde, a gente conversava um pouco quando ela estava saindo e eu chegando. Boa tarde, disse com aquela voz firme dela. Meu nome é Conceição Aparecida Santos. Fui secretária executiva do senhor Osvaldo Ferreira por 22 anos, de 1995 até 2018. A senhora soube do caso? O delegado perguntou. Soube sim. A dona Marina me ligou contando que o Roberto tinha sido acusado de extorsão. Eu vim aqui porque não posso permitir que destruam a reputação de um homem honesto. Senti os olhos encherem d'água. O delegado fez sinal para ela sentar. A senhora tem informações relevantes sobre o caso?
Tenho sim, senhor delegado, e muito relevantes. Ela abriu a bolsa, tirou uma pasta. Eu trouxe documentos aqui que provam tudo o que vou falar. Parte 3. A verdade revelada. Dona Conceição colocou a pasta sobre a mesa, abriu e começou a tirar papéis. O delegado se inclinou para a frente, interessado. Ela ajeitou os óculos e começou a falar, com aquela voz clara e firme. Delegado, eu trabalhei por 22 anos como secretária do senhor Osvaldo. Cuidava da agenda dele, dos documentos pessoais dele, de assuntos confidenciais. Eu conhecia aquele homem melhor do que os próprios filhos dele. Desculpe a sinceridade, mas é a verdade. Ela pegou um dos papéis. Este aqui é um documento que o senhor Osvaldo me pediu para digitar em 2016, um ano depois do primeiro AVC dele. É uma carta que ele escreveu para ser lida caso algo acontecesse com ele. Vou ler um trecho. Ela limpou a garganta e começou. Sempre me preocupei em deixar registrado meus sentimentos sobre as pessoas que foram importantes na minha vida. E preciso falar sobre Roberto Silva, meu segurança noturno. Este homem começou a trabalhar para mim em 1990, recém-casado, cheio de sonhos. Eu o contratei porque vi nos olhos dele honestidade e determinação. Durante todos esses anos, Roberto nunca me decepcionou nem uma única vez. Nunca faltou sem motivo justo, nunca chegou atrasado, nunca houve nenhum furto ou problema na empresa durante os turnos dele. Mas o que mais me marcou foi sua lealdade inabalável. Dona Conceição fez uma pausa emocionada. Continuou lendo. Roberto trabalhou para mim durante 26 anos, passando natais sozinho na fábrica, enquanto sua família celebrava sem ele. Passou aniversários dos filhos dele, vigiando minha empresa. Perdeu momentos importantes da vida dele para proteger o que era meu. Certa vez, em 2005, a filha dele, Juliana, se formou no curso técnico. A formatura era às 19 horas. Roberto veio me pedir para sair mais cedo naquele dia. Eu disse que sim, claro, mas ele insistiu. Só se o senhor realmente puder, seu Osvaldo. Se não tiver ninguém para cobrir meu turno, eu venho trabalhar normal. Esse é o tipo de homem que Roberto é. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu me lembrava daquele dia. Lembrava da Juliana, linda de branco, recebendo o diploma. Lembrava de ter saído da formatura às 21h para ir trabalhar. Lembrava do orgulho nos olhos dela quando me viu na plateia, mesmo sabendo que eu ia ter que ir embora logo. Dona Conceição continuou. O senhor Osvaldo escreveu mais. Meus filhos cresceram com conforto, com segurança, com a certeza de que o patrimônio familiar estava protegido. Isso se deve, em grande parte, a Roberto. Enquanto eles dormiam tranquilos, ele estava acordado, vigilante, fiel. Quero deixar algo para ele no meu testamento, não porque ele pediu, Roberto nunca pediu nada além de seu salário, mas porque é justo, porque é o reconhecimento mínimo que ele merece. O delegado estava ouvindo atento, com uma expressão diferente no rosto. Dona Conceição pegou outro papel. Este aqui é um memorando interno que o senhor Osvaldo me pediu para arquivar em 2014. É sobre um incidente que aconteceu na empresa. Ela leu. Em março de 2014, houve uma tentativa de invasão na fábrica durante a madrugada. 3 indivíduos armados tentaram arrombar o portão dos fundos. Roberto percebeu, acionou o alarme e ligou para a polícia imediatamente. Os ladrões fugiram antes de conseguir entrar. Roberto ficou escondido em posição estratégica, armado apenas com um pedaço de cano de ferro, pronto para defender a empresa caso os ladrões
conseguissem entrar. Quando cheguei na fábrica, chamado pelo alarme, encontrei Roberto tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Ele tinha arriscado a própria vida para proteger meu patrimônio. Eu o abracei e agradeci. Dei um bônus de um salário para ele. Roberto tentou recusar, dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho. Eu me lembrava daquela noite. Lembrava do medo que senti, do coração disparado, de pensar que podia morrer ali, deixar a Rosângela viúva, os filhos órfãos. Mas também lembrava do senso de dever, de responsabilidade. Aquela fábrica tinha sido confiada a mim. Eu não podia deixar roubarem. O delegado olhou para mim com respeito nos olhos. Continue, por favor, dona Conceição. Ela pegou mais papel. Aqui eu tenho cópias de todos os relatórios que o Roberto preencheu durante 33 anos. Todo dia, sem exceção, ele anotava tudo. Horário que chegou, horário das rondas, qualquer ocorrência, por menor que for. Olha aqui, delegado. Ela espalhou vários papéis na mesa. 33 anos de registros impecáveis. 33 anos sem uma única falha grave. Ela pegou outro documento. Este aqui é o registro de advertências e punições da empresa. Tem de todos os funcionários que já trabalharam lá. Olha aqui o nome do Roberto. 0 advertências em 33 anos. 0. Agora olha aqui. Ela pegou outra folha. Este é o registro da Selma, a mulher que veio aqui testemunhar contra ele. 3 advertências por comportamento inadequado, 1 por desacato a superior e a demissão por justa causa por furto de material. Ela foi pega pela própria câmera de segurança, pegando ferramentas e colocando na bolsa. O delegado pegou os documentos, analisou um por um. Dona Conceição ainda não tinha terminado. E tem mais uma coisa, delegado. Uma coisa muito importante. Ela tirou um envelope lacrado da... Este envelope estava no cofre pessoal do Sr. Osvaldo, no escritório dele. Depois que ele faleceu, a dona Marina me pediu para organizar os documentos pessoais dele. Foi quando achei isso. É endereçado para ser aberto apenas em caso de questionamento do meu testamento. O delegado pegou o envelope, olhou para mim, depois de volta para Dona Conceição. A senhora pode abrir? Ela abriu cuidadosamente. Tirou uma carta manuscrita. A letra trêmula do seu Osvaldo, escrita claramente depois do AVC, mas legível. Dona Conceição leu em voz alta, emocionada. Se esta carta está sendo lida, é porque alguém questionou minha decisão de deixar bens para Roberto Silva. Provavelmente são meus filhos, e isso me entristece profundamente. Mas não me surpreende. Fernando e Patrícia sempre foram focados em dinheiro, em patrimônio, em herança. Só Camila teve a sensibilidade de entender o valor das pessoas além do que elas podem deixar materialmente. Dona Conceição fez uma pausa, limpou as lágrimas. Continuou. Quero deixar claro. Roberto Silva nunca me pediu nada, nunca me pressionou, nunca me chantageou. A decisão de incluí-lo no meu testamento foi 100% minha, tomada em plena consciência, com total lucidez. Consultei meu advogado, consultei minha esposa Marina, que concordou plenamente. Roberto merece cada centavo que deixei para ele, merece até mais. A voz dela estava embargada agora. Meus filhos cresceram em berço de ouro. Tiveram tudo o que quiseram. Casa confortável, roupas de marca, carros, faculdades caras, viagens ao exterior. Quando tinham problemas, eu estava lá com dinheiro para resolver. Mas Roberto teve que criar os filhos dele com o básico, com o salário de segurança noturno. Enquanto meus filhos faziam festas de aniversário em buffets caros, os filhos do Roberto
comemoravam em casa com o bolo da mãe. Enquanto meus filhos viajavam para Disney, os filhos do Roberto nunca saíram de São Paulo. E sabe por quê? Porque Roberto estava trabalhando para mim. Estava protegendo meu patrimônio. Estava abrindo mão da vida dele para cuidar da minha empresa. Eu não conseguia. O delegado estava visivelmente tocado. Dona Conceição terminou. Se meus filhos estão questionando o testamento por ganância, por achar que 80 mil reais e um carro vão fazer falta na herança milionária deles, então eu falhei como pai. Roberto Silva é um homem honrado. Esta herança não é um favor, é uma dívida. E ainda é pouco, ainda é muito pouco, pelo que ele sacrificou. Oswaldo Ferreira, em plena consciência. Outubro de 2018. O silêncio na sala foi absoluto. O delegado pegou a carta, leu de novo em silêncio, analisou a assinatura. Depois olhou para mim. Senhor Roberto, o senhor pode ficar tranquilo. Essas acusações são claramente infundadas e motivadas por ganância dos herdeiros. Ele se levantou, foi até a porta, chamou o agente. Pode chamar o senhor Fernando e a senhora Patrícia aqui? Eles entraram arrogantes, confiantes, mas quando o delegado começou a falar, a arrogância derreteu como gelo no sol. Senhor Fernando, senhora Patrícia, vocês trouxeram até aqui um homem honesto que trabalhou 33 anos para sua família, acusando-o de crimes gravíssimos, sem nenhuma prova real. A testemunha que vocês trouxeram é uma ex-funcionária demitida por justa causa, com motivação clara para mentir. Por outro lado, temos aqui documentos, cartas, registros que provam a idoneidade total do Sr. Roberto. O Fernando tentou argumentar. Mas, delegado, são 80 mil reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro para quem? O delegado retrucou com rispidez. Pelo que vi nos documentos aqui, sua família tem patrimônio de milhões. 80 mil é menos de 1% da herança total. Isso não é sobre dinheiro. É sobre mesquinharia, sobre falta de gratidão. E vocês ainda trouxeram esse homem para a delegacia, humilharam ele, expuseram ele na frente dos vizinhos como se fosse um criminoso. Delegado, a Patrícia tentou se defender. Nós só queríamos proteger o patrimônio do nosso pai. Queríamos proteger nosso bolso, a senhora quer dizer. Dona Conceição interrompeu com firmeza. Porque o patrimônio do seu pai está bem protegido. Está protegido há 33 anos por esse homem aqui. E vocês têm a cara de pau de acusá-lo justo por isso. O delegado bateu a mão na mesa. Olha aqui, vou arquivar esse caso agora. Não há crime algum. Mas vocês dois, ele apontou para Fernando e Patrícia, vão ter sorte se o senhor Roberto não processar vocês por difamação e danos morais. Porque trazer um homem para a delegacia com acusações falsas e expor ele desse jeito é crime. Entenderam? Eles saíram de cabeça baixa, humilhados. Quando ficamos sozinhos, eu abracei Dona Conceição chorando. Obrigado, Dona Conceição. Obrigado por ter vindo, por ter trazido essas provas. Eu não podia deixar fazerem isso com você, Roberto. Eu sei o tipo de homem que você é. Trabalhei 22 anos do lado do seu Oswaldo. Vi como ele respeitava você, como ele valorizava seu trabalho. Essa herança é justa, é merecida. O delegado me deu a mão. Senhor Roberto, pode ir para casa. O senhor é livre. E se eu posso dar um conselho, procure um advogado, processe esses dois por danos morais. O senhor tem um caso forte. Saí da delegacia com Dona Conceição. Lá fora estavam a Rosângela, o Gabriel e a Juliana, que tinham vindo correndo quando souberam. Abracei minha família, chorei no ombro da minha esposa.
Acabou, Cida, acabou. A verdade venceu. Nas semanas seguintes, procurei um advogado que aceitou pegar meu caso. Entramos com um processo de danos morais contra o Fernando e a Patrícia. O caso foi para a justiça. Durante o processo, mais testemunhas apareceram a meu favor. Ex-funcionários da metalúrgica, fornecedores, até clientes que me conheciam e falaram sobre minha índole. A Camila, a filha mais nova do seu Osvaldo, veio me procurar. Seu Roberto, eu quero que o senhor saiba que eu não tive nada a ver com isso. Quando soube que meus irmãos tinham feito isso, fiquei furiosa. Meu pai estava certo sobre você, e estava certo sobre eles também. O caso demorou 1 ano e meio para ser julgado. E quando foi, o juiz foi contundente na sentença. Os réus, movidos por ganância e mesquinharia, caluniaram um homem íntegro, expuseram-no publicamente como criminoso, causaram danos morais graves. Condeno os réus ao pagamento de 50 mil reais em danos morais ao autor, além das custas processuais. 50 mil reais. Somados aos 80 que o seu Osvaldo tinha deixado, eu tinha agora 30 mil reais. Mais dinheiro do que jamais sonhei ter na vida. Mas, meus queridos, não foi o dinheiro que me deu paz. Foi a justiça. Foi ver meu nome limpo. Foi o reconhecimento de que fiz tudo certo, de que fui honesto, de que sacrifiquei 33 anos da minha vida por uma causa justa. Com esse dinheiro, fizemos várias coisas. Quitamos a casa que morávamos de aluguel. O proprietário aceitou vender para nós. Pela primeira vez na vida, aos 60 anos de idade, eu tinha uma casa própria. Guardamos uma parte para emergências. E dei um dinheiro para o Gabriel e para a Juliana, para ajudar eles. Aposentei em 2023, aos 62 anos. Foram 33 anos como segurança noturno, 33 anos de noites solitárias, de madrugadas infinitas, de natais e aniversários perdidos. Mas foram também 33 anos de dignidade, de trabalho honesto, de lealdade. Hoje, quando olho para trás, tenho sentimentos misturados. Sinto tristeza por todo o tempo que perdi com meus filhos. Tempo que nunca volta. O Gabriel hoje tem 33 anos, é casado. Tem 2 filhos. A Juliana tem 31, também casada, com um filho. Eles são adultos maravilhosos, trabalhadores, honestos. A Rosângela fez um trabalho incrível criando eles enquanto eu estava ausente. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter cumprido meu dever. Orgulho de ter sido fiel. Orgulho de ter dado para meus filhos o básico com dignidade, sem roubar, sem fazer coisa errada. Eles não tiveram luxo, mas tiveram caráter. E isso ninguém tira. O Fernando e a Patrícia nunca me pediram desculpa. Nunca demonstraram arrependimento. Mas a Camila virou amiga nossa. Ela visita a gente. Leva os filhos dela para conhecer os meus netos. Ela diz que o pai dela ficaria feliz de saber que continuamos em contato. A dona Marina também mantém contato. Ela me liga de vez em quando, pergunta como estou, manda presentes no Natal. Ela diz que o marido dela tinha razão sobre mim, que eu sou um homem de bem, e Dona Conceição é uma grande amiga. Ela mora perto da gente. Vem tomar café aqui em casa. A gente conversa sobre os velhos tempos, sobre o seu Osvaldo, sobre como as coisas eram. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeira, trabalho honesto sempre vale a pena. Talvez não do jeito que a gente espera, talvez não quando a gente espera, mas vale. Eu trabalhei 33 anos não esperando recompensa além do meu salário.
A recompensa veio como reconhecimento, como gratidão. Segunda, às vezes vamos encontrar pessoas ruins, mesquinhas, que vão tentar nos destruir por ganância. Vão mentir, vão caluniar, vão tentar manchar nossa reputação. Mas a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, mas vence. Terceira, sacrificar tempo com a família pelo trabalho é doloroso. É uma das coisas mais difíceis que um pai pode fazer. Eu fiz porque não tinha escolha, porque era necessário para sustentar meus filhos. Mas deixou cicatrizes, deixou arrependimentos. Se vocês que estão me assistindo têm a opção de equilibrar melhor trabalho e família, façam, porque dinheiro a gente recupera, tempo perdido nunca. E quarta, gratidão é uma virtude rara. O seu Oswaldo foi grato. Reconheceu meu sacrifício, minha dedicação e me recompensou. Não porque eu pedi, mas porque era justo. E Dona Conceição também foi grata. Podia ter ficado em casa, mas veio me defender. Trouxe as provas que me salvaram. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam trabalho honesto, se vocês acreditam que a justiça prevalece, escrevam nos comentários a palavra dignidade. Quero ver quantas pessoas nobres estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está desanimado com o trabalho, achando que honestidade não compensa. Compartilhem com aquele familiar que está sendo acusado injustamente de alguma coisa. Compartilhem para mostrar que, no final, a verdade sempre vence. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que ser segurança, ser trabalhador braçal, não faz de ninguém menos honrado, menos merecedor de respeito. Fiquem com... E lembrem-se sempre, trabalhem com honestidade. Tratem as pessoas com respeito. Sejam gratos quando receberem bondade. E a vida, de um jeito ou de outro, recompensa. Um beijo grande desse velho segurança noturno que ganhou mais que dinheiro. Ganhou justiça, ganhou respeito, ganhou a satisfação de saber que viveu com dignidade. Até a próxima história. E continuem sendo pessoas boas nesse mundo que às vezes é tão duro. Gratidão sempre.